Tudo começou como uma ideia inocente. Era um final de semana qualquer, e eu precisava de um lugar tranquilo para colocar meus pensamentos em ordem. A cidade estava sufocante, e uma casa de campo parecia perfeita. Quando vi o anúncio online, quase não acreditei. Refúgio isolado à beira da floresta. Silêncio garantido. O preço era uma piada. Algo dentro de mim sabia que havia algo errado, mas a pressa falou mais alto. Cheguei lá numa sexta-feira à noite. O GPS ficou maluco perto da última curva, como se o lugar não existisse nos mapas. Quando finalmente avistei a casa, senti um arrepio inexplicável. Ela parecia maior do que nas fotos, com paredes de madeira escura e janelas que pareciam me observar. Ao redor, a floresta se estendia como um manto vivo, densa e opressiva. O ar ali tinha peso. Não era só a umidade, era como se algo invisível estivesse pressionando meus ombros. Mas me forcei a ignorar. Afinal, eu não acreditava nessas coisas. Era apenas uma casa velha no meio do nada. Por dentro, tudo parecia normal, até demais. Os móveis estavam empoeirados, mas organizados, como se alguém os tivesse arrumado antes de partir. No centro da sala, havia uma lareira apagada, e acima dela, um quadro de uma mulher. Seu olhar parecia seguir meus movimentos, mas talvez fosse o reflexo das chamas imaginárias que eu planejava acender. Na primeira noite, fui dormir cedo, mas não demorei a acordar com um som que não reconhecia. Era um murmúrio baixo, vindo de algum lugar dentro da casa. Fiquei imóvel na cama, ouvindo com atenção. O som parou. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que seria ouvido por qualquer coisa, ou alguém. Com uma coragem que eu não sabia que possuía, peguei o celular e iluminei o corredor. Nada. Apenas a escuridão, silenciosa e absoluta. O murmúrio não voltou, mas eu passei o resto da noite em claro, com a porta do quarto trancada. Se eu soubesse o que viria a seguir, teria ido embora naquele momento. Mas eu fiquei. E foi o maior erro da minha vida. Quando o sol finalmente nasceu, senti um alívio quase infantil, como se a luz pudesse afastar qualquer mal que habitasse aquele lugar. Olhando para fora da janela, a floresta parecia menos ameaçadora sob o céu azul. Ri de mim mesma por ter deixado um som me assustar tanto. Deve ter sido o vento, pensei, tentando ignorar o aperto que ainda sentia no peito. Passei o dia explorando os arredores. A casa tinha um quintal amplo, com uma trilha que desaparecia na floresta. Parecia convidativa, mas eu não estava com coragem suficiente para segui-la. Ao invés disso, voltei para dentro e decidi arrumar o lugar. O pó acumulado nas superfícies me fazia espirrar, e a sensação de que alguém havia estado ali antes de mim não desaparecia. Foi enquanto limpava a lareira que encontrei algo que me fez congelar. Havia um caderno escondido entre as pedras do fundo. Sua capa estava desgastada, mas ainda era legível. Diário de Mariane. Curiosa, abri o caderno. As primeiras páginas eram simples anotações do dia a dia. Mariane, aparentemente, era a última moradora da casa. Ela descrevia com detalhes suas rotinas, alimentar os animais, colher frutas, preparar refeições. Tudo parecia normal, até que a caligrafia começou a mudar. As letras ficavam trêmulas, quase rabiscadas, e as palavras, mais desconexas. Eles estão na floresta. Eu sei que estão me observando. Minha respiração ficou mais pesada. Continuei lendo. As vozes começaram ontem. À noite, elas sussurram meu nome. Eu tranquei todas as portas, mas não sei se isso importa. Eles não precisam de portas. A última página era apenas uma palavra repetida várias vezes, escrita com tanta força que o papel quase rasgou. Corra. Fechei o caderno com força e joguei-o no sofá, como se ele estivesse contaminado. Meu coração martelava no peito, e de repente, cada sombra na casa parecia se mover. Tentei racionalizar. Era só uma história. Talvez Mariane tivesse imaginado tudo. Talvez ela estivesse doente. Naquela noite, eu fiz algo que achei que me daria segurança. Tranquei todas as portas e janelas, e acendi a lareira para afastar o frio, e, talvez, as sombras. Sentei-me perto do fogo com uma xícara de chá e me forcei a relaxar. Mas foi então que ouvi novamente. Aquele murmúrio. Era mais claro agora, quase como se viesse das paredes. Era uma voz baixa, rouca, e parecia formar palavras, mas eu não conseguia entender. Segurei a respiração, esperando que parasse, mas ao invés disso, ficou mais alto, mais próximo. De repente, a lareira apagou-se sozinha. Fiquei em completo silêncio, o coração disparado.
A única luz vinha da tela do meu celular, e mesmo assim, parecia fraca demais para enfrentar a escuridão que tomava conta da sala. O murmúrio cessou, mas o ar parecia carregar algo, uma presença. Foi então que eu vi. No reflexo da janela, atrás de mim, havia uma silhueta. A silhueta parecia imóvel, mas havia algo profundamente errado nela. Era alta, magra de uma forma que não parecia natural, e seus contornos tremeluziam como uma chama prestes a apagar. Não consegui me virar imediatamente. Fiquei paralisada, encarando o reflexo enquanto minha mente lutava para entender o que estava vendo. Então, ela se moveu. Foi um movimento sutil, quase um inclinar da cabeça, como se estivesse me observando também. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Virei-me com um grito preso na garganta e apontei a luz do celular para o lugar onde a silhueta deveria estar. Nada. A sala estava vazia. Meu coração batia tão forte que doía. Tremendo, me afastei da janela, ainda iluminando tudo ao meu redor. O silêncio que se seguiu foi insuportável, como se o mundo tivesse parado de respirar junto comigo. O calor da lareira desaparecera, e o ar estava gelado, cortante. Decidi que era hora de ir embora. Peguei minha mochila e corri para a porta da frente. Minhas mãos tremiam enquanto destrancava a porta, mas a chave parecia emperrada. Forcei-a, girando com toda a força que consegui reunir, mas nada aconteceu. Era como se a casa estivesse decidida a me manter ali. Foi nesse momento que ouvi o som. Passos, lentos, pesados, vindos de algum lugar acima de mim. Meus olhos se ergueram automaticamente para o teto, e pude sentir o sangue gelar em minhas veias. Não havia ninguém no andar de cima. Ou pelo menos, não deveria haver. Os passos continuaram, vagando pelo que parecia ser o corredor superior. Cada passo fazia as tábuas rangerem, e eu podia jurar que algo muito pesado caminhava de um lado para o outro, como se deliberadamente quisesse que eu soubesse que estava ali. Respirei fundo, tentando controlar o pânico. Havia outra saída. A porta dos fundos. Peguei minha mochila e corri pela sala, evitando olhar para os cantos mais escuros. Assim que alcancei a cozinha, minhas mãos encontraram a maçaneta da porta. Girei-a, mas, novamente, estava trancada. Não, pior, parecia selada, como se não houvesse força no mundo que a fizesse se mover. Você não pode sair. A voz foi um sussurro, mas estava clara, nitidamente ao meu lado. Gritei e me virei rapidamente, mas não havia ninguém ali. Ou melhor, ninguém visível. A luz do celular começou a piscar, e o terror tomou conta de mim. Corri de volta para a sala, trancando-me no quarto onde havia passado a primeira noite. Ouvia os passos, agora mais próximos, descendo lentamente as escadas. Eu sabia que estava presa, e algo estava vindo. Dentro do quarto, olhei desesperada ao meu redor, tentando encontrar algo para me defender. Meu olhar caiu sobre o diário de Mariane, que ainda estava na minha mochila. Contra minha vontade, abri-o novamente, esperando que houvesse alguma resposta nas páginas que antes haviam me assustado. Se você está lendo isso, sinto muito. A frase era nova. Eu tinha certeza de que não estava ali antes. Eles não deixam ninguém sair. Não tente lutar. Só há uma maneira. A tinta parecia mais fresca, e abaixo dessas palavras, havia um desenho tosco, uma figura feita de riscos, alta e magra, como a silhueta que eu havia visto no reflexo da janela. Ao lado do desenho, outra anotação. Não o encare. Nunca o encare. Meu coração quase parou quando a porta do quarto rangeu. Algo do outro lado estava tentando entrar. A porta rangeu mais uma vez, cada som ecoando como um aviso. Eu estava paralisada, segurando o diário como se ele pudesse me proteger. O que quer que estivesse do outro lado, sabia que eu estava ali. A maçaneta girou lentamente. Minha respiração ficou presa, e meu corpo se recusava a reagir. Quando finalmente consegui me mover, recuei até a parede oposta do quarto. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair, sua luz vacilante lançando sombras grotescas por toda a sala. A porta abriu-se devagar, e por um momento, não havia nada. Apenas o vazio do corredor. Então, uma sombra atravessou a soleira. Não era um ser humano. Era alto, absurdamente magro, com membros que pareciam ossos cobertos por uma pele esticada e escura. A cabeça era inclinada de forma estranha, como se o pescoço tivesse sido quebrado e nunca tivesse cicatrizado direito. Não havia olhos, apenas duas cavidades vazias que pareciam me consumir. Me lembrei da anotação no diário. Não o encare. Nunca o encare. Fechei os olhos com força,
pressionando minhas mãos contra eles até que pequenos pontos de luz dançassem na escuridão. Foi quando ouvi a voz dele. Não era exatamente uma voz. Era mais como um sussurro dentro da minha mente, um coro de palavras desconexas, em línguas que eu não conhecia. Elas invadiam minha cabeça, misturando-se aos meus pensamentos, deixando-me confusa, desorientada. Você viu. Você olhou. Agora você é dele. Minhas pernas cederam, e eu caí de joelhos, tremendo. O quarto estava gelado, e eu podia sentir aquela coisa se movendo, aproximando-se de mim. Sua presença era esmagadora, como se o próprio ar tivesse sido drenado. Ainda com os olhos fechados, gritei desesperada: "O que você quer de mim?" O sussurro cessou por um momento, e então veio a resposta, clara, como se alguém estivesse ao meu lado. Você entrou. Agora pertence à casa. De repente, senti algo frio tocar meu braço, como garras arranhando minha pele. Meu corpo entrou em pânico, e eu me levantei em um impulso, correndo sem rumo. Não sabia para onde ir, apenas precisava sair daquele quarto. Abri os olhos por um segundo, e ele estava lá, parado no final do corredor, bloqueando meu caminho para a escada. Seus braços eram anormalmente longos, quase tocando o chão, e ele inclinava a cabeça, observando-me mesmo sem olhos. Corri para o sótão. A escada rangia sob meus pés enquanto subia, mas não parei até que estivesse no último degrau. Fechei a portinhola atrás de mim e me encostei nela, tentando barrar qualquer entrada. O sótão estava repleto de poeira e caixas velhas. O cheiro de madeira podre enchia o ar. Então, o silêncio voltou. Por um breve momento, achei que tinha conseguido escapar. Minha mente buscava desesperadamente uma saída. O sótão tinha uma janela pequena, mas era alta demais para eu alcançar. Enquanto eu olhava ao redor, tentando encontrar algo para subir, ouvi novamente o som. Os passos. Ele estava subindo. Minha mente corria, tentando desesperadamente lembrar de algo no diário que pudesse me ajudar. A frase, só há uma maneira, pulsava em minha cabeça como um mantra. Mas o que ela significava? Meu olhar caiu sobre o diário, que ainda estava na mochila caída no chão, próximo ao celular apagado. Ele deu um passo à frente. O som do chão cedendo sob seu peso era mais aterrorizante do que qualquer grito. Sabia que não tinha muito tempo. Respirando fundo, desci das caixas, engatinhando rápido até alcançar o diário. Cada movimento era doloroso, como se a pressão da presença dele me esmagasse. Quando abri o diário, novas palavras tinham surgido nas páginas, escritas em uma caligrafia apressada e irregular. Você precisa entregar algo que importa. Algo que é seu. É a única saída. O quê? O que eu poderia dar? Meus pensamentos se embaralhavam enquanto o pânico crescia. Ele estava se aproximando, cada passo trazendo o cheiro acre de madeira apodrecida e algo pior, como carne queimada. Olhei ao meu redor, tentando encontrar algo, qualquer coisa, que pudesse servir como um sacrifício. Então percebi. Não era sobre objetos. Era algo mais profundo, mais pessoal. Meu coração congelou. Era isso ou morrer. Está bem, gritei, minha voz saindo rouca e desesperada. Eu aceito. Leve o que quiser, mas me deixe ir. Ele parou. A criatura inclinou a cabeça em um ângulo impossível, como se estivesse analisando minha súplica. Então, ele estendeu uma mão magra e deformada em minha direção. Não havia palavras, mas eu sabia o que precisava fazer. Fechei os olhos e permiti que ele tocasse minha testa. O toque foi como mergulhar em gelo. Todo o meu corpo ficou dormente, enquanto algo dentro de mim parecia ser arrancado. Era uma sensação impossível de descrever, uma dor que não era física, como se ele estivesse levando uma parte da minha alma. Quando ele finalmente se afastou, caí no chão, ofegante e fraca. Ao abrir os olhos, ele não estava mais lá. A luz do celular voltou a piscar, lançando um brilho fraco pelo sótão. A portinhola estava aberta, e o silêncio agora era absoluto. Cambaleando, desci as escadas. As portas, antes trancadas, estavam abertas. Eu saí da casa. O ar fresco da noite me atingiu como uma onda, mas algo dentro de mim estava errado. Não sabia exatamente o que ele tinha levado, mas sentia um vazio, como se uma parte de quem eu era tivesse ficado para trás. Nunca mais voltei àquela casa. Mas, às vezes, no silêncio da noite, ainda ouço os passos. E sinto que, de alguma forma, ele ainda está comigo, esperando o momento certo para reivindicar o que resta.